Nunca imaginei que a leitura do testamento de Frank seria o dia em que minha própria filha me trairia. A residência da família e todos os bens associados em Helena serão destinados à minha filha, Sophia Reynolds Blackwell. Sophia apertou a mão do marido, Nathan, enquanto trocavam sorrisos, sem nem mesmo tentar esconder a satisfação. Mantive a compostura, como sempre fiz durante nossos 42 anos de casamento. Frank era um homem prático. Certamente, ele também havia tomado as devidas providências para mim. O advogado pigarreou e continuou, e para minha esposa, Abigail Reynolds, deixo minha propriedade recentemente adquirida em Montana, perto do Parque Nacional Glacier. O silêncio na sala era ensurdecedor. Só isso? Sophia finalmente perguntou, olhando para mim e para o advogado. A propriedade inclui aproximadamente 20 hectares de terra e o advogado ajustou os óculos, cabana que o Sr. Reynolds comprou há 5 anos. Lembro-me de sentir o peso de todos os olhares sobre mim. Frank nunca havia mencionado uma propriedade em Montana, nem uma vez em nossas 4 décadas juntos. A mamãe pode ficar conosco, é claro, anunciou Sophia com generosidade praticada, apertando a mão de Nathan como se buscasse confirmação. Ele assentiu rigidamente, sem sorrir. 2 semanas depois, compreendi a verdadeira natureza da generosidade deles. Eu havia sido relegada ao quarto de hóspedes do que antes fora minha própria casa, onde eu deveria cozinhar, limpar e ficar escondida quando eles me recebessem. Eu não era mais a dona da casa, mas um apêndice inconveniente que eles haviam herdado junto com a propriedade. Foi depois de um desses jantares que Nathan me encurralou na cozinha. Isso não está funcionando, Abigail, disse ele, girando um uísque caro num copo de cristal, o meu, do conjunto que Frank e eu havíamos ganhado de presente de casamento. Estou tentando ficar fora do seu caminho, respondi, continuando a encher a máquina de lavar louça com pratos que ainda continham os restos da refeição que eu havia preparado. Isso não é suficiente. A voz de Nathan endureceu. Frank sabia o que estava fazendo quando te deixou naquele lugar em Montana. Ele sabia que você estava fraca demais para sobreviver sozinha depois que ele se fosse. Eu me endireitei, com o pano de prato ainda na mão. Como? Vamos ser honestos, continuou ele, encorajado pelo álcool e pela arrogância. Você foi dependente a vida toda, uma dona de casa. Nunca pagou uma conta, nunca teve um emprego de verdade. Frank te carregou. E agora esperam que façamos o mesmo. Antes que eu pudesse responder, Sophia entrou na cozinha. Olhei para minha filha, esperando que ela me defendesse da crueldade do marido. Em vez disso, ela suspirou. Mãe, nós estivemos conversando e achamos que seria melhor você ir ver a propriedade em Montana. Afinal, é sua. Talvez esteja na hora de você aprender a se virar sozinha. Na manhã seguinte, encontrei minhas malas no corredor. Nathan nem tentou esconder sua satisfação ao me entregar um envelope com instruções para chegar à propriedade e a chave. Não volte até descobrir como se sustentar, disse ele. Não administramos nenhuma instituição de caridade aqui. Sophia me abraçou com força e sussurrou, é para o seu bem, mãe. Você precisa ser independente. E assim, aos 68 anos, eu estava sem teto. Coloquei meus pertences no carro, um sedã modesto que Frank havia comprado para mim 3 anos antes, e comecei a longa viagem de Helena até a propriedade remota perto do Parque Nacional Glacier. Lágrimas turvaram minha visão nos primeiros 160 quilômetros. Como Frank pôde me deixar tão vulnerável? Como minha própria filha pôde me descartar tão facilmente? A viagem levou quase 9 horas, sendo os últimos 30 minutos em estradas de terra que serpenteavam montanha acima. A cada quilômetro, meu coração ficava mais pesado. O que me esperava? Um barraco em ruínas onde eu deveria, de alguma forma, reconstruir minha vida? Quando finalmente cheguei à propriedade, o sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre o que parecia ser exatamente o que eu temia, uma cabana abandonada de 2 andares com uma varanda afundada, telhas faltando e janelas rachadas ou fechadas com tábuas. Ah, Frank, sussurrei, estacionando em frente à estrutura miserável. Por que você fez isso comigo? Exausto e desolado, reuni coragem e me aproximei da porta. A chave girou na fechadura com dificuldade, as dobradiças protestando enquanto eu abria a porta. Entrei, tateando em busca do interruptor. O que vi quando as luzes se acenderam me deixou paralisado na porta, com minha mala caindo de dedos inertes.
O interior não tinha nenhuma semelhança com o exterior decrépito. Móveis modernos estavam dispostos com bom gosto em uma sala de estar espaçosa. Uma cozinha de última geração brilhava com eletrodomésticos de aço inoxidável e pisos de madeira cobertos por tapetes felpudos. Mas não foi o luxo inesperado que me tirou o fôlego. Foi a mesa de jantar, posta para uma pessoa, com um prato que ainda continha os restos de uma refeição recente. Uma caneca de café, meio cheia, estava ao lado de um caderno aberto. Alguém estivera ali recentemente e talvez ainda estivesse. Aproximei-me da mesa cautelosamente, com o coração disparado. O caderno estava cheio de uma letra que reconheci instantaneamente, a letra precisa e inclinada de Frank. Olhei para a data no topo da página e senti o mundo se mover sob meus pés. Estava datado de 3 dias atrás. Frank estava morto havia 3 semanas. A entrada começava assim: Abigail chegará em breve. Tudo precisa estar no lugar. Deus, espero que ela entenda por que tive que fazer isso desse jeito. Com as mãos trêmulas, virei a página e encontrei diagramas detalhados da casa, mostrando passagens escondidas atrás de paredes, túneis subterrâneos e salas secretas. Um barulho vindo de dentro da casa me fez cambalear para trás. Peguei um castiçal pesado da mesa e o segurei como uma arma. Alô? Chamei, com a voz trêmula. Tem alguém aí? O silêncio me respondeu, quebrado apenas pelo zumbido suave da geladeira e pela minha respiração ofegante. Movendo-me cautelosamente, segui por um corredor, passando por cômodos que pareciam habitados, um escritório com papéis espalhados sobre uma escrivaninha, um quarto com lençóis amassados. Roupas masculinas estavam penduradas no armário, do tamanho de Frank, mas estilos que eu nunca o tinha visto usar. No escritório, uma estante estava entreaberta. Quando a puxei, ela se abriu com dobradiças escondidas, revelando uma passagem estreita. Lá dentro, havia uma sala que parecia saída de um filme de espionagem, paredes cobertas de fotografias, recortes de jornais e mapas. No centro, uma mesa continha vários monitores de computador. Quadros de cortiça exibiam fotos de vigilância de pessoas que eu reconhecia, políticos, líderes empresariais de Helena e, em destaque, Nathan. Alfinetes e fios conectavam vários documentos, criando uma teia de relações. Anotações manuscritas detalhavam transações financeiras, contas no exterior e o que pareciam ser evidências de lavagem de dinheiro em larga escala. Sobre a mesa havia um envelope lacrado com meu nome escrito. Com as mãos trêmulas, abri-o e comecei a ler. Minha querida Abigail, se você está lendo isto, então encontrou o caminho para a verdade. Sinto muito pela dor e confusão que lhe causei. O que estou prestes a lhe contar parecerá impossível, mas imploro que continue lendo. Não estou morta, pelo menos, não da maneira que você pensa. Há 5 anos, enquanto conduzia uma auditoria para Blackwell Development, descobri irregularidades que me levaram a uma conspiração envolvendo Nathan, vários funcionários públicos e uma rede de empresas de fachada. Eles estavam lavando dinheiro de contratos governamentais, desviando milhões que deveriam ter sido destinados à infraestrutura pública. Quando comecei a reunir evidências discretamente, percebi que estava sendo seguido. Nossa casa estava grampeada. Nossos telefones, grampeados. Percebi a profundidade daquilo em que me meti e o perigo que representava. Comprei esta propriedade como um abrigo seguro, disfarçado de cabana abandonada para desencorajar visitantes. Aqui, compilei tudo o que era necessário para expô-los. Há 3 meses, descobri que planejavam me silenciar permanentemente. Eu precisava desaparecer antes que eles agissem, fazê-los acreditar que tinham conseguido. O ataque cardíaco foi encenado, o funeral, uma farsa necessária. Eu não poderia te avisar de antemão, sua dor tinha que ser genuína para que eles acreditassem que eu realmente tinha partido. Eu vi você sofrer, e isso me parte o coração todos os dias. Por que deixar a cabana para você em meu testamento? Porque eu sabia que eles a forçariam a sair eventualmente. Nathan sempre se ressentiu da sua presença. Sofia, fico arrasada em lhe dizer, sabe das atividades criminosas do marido há anos. Ela está envolvida, Abigail. Nossa filha escolheu o dinheiro em vez da moralidade há muito tempo. Esta casa contém tudo o que é necessário para levá-los à justiça. Mas também faz de você um alvo. Eles virão atrás de você, desses arquivos. A casa tem defesas e rotas de fuga que preparei. Use-as se precisar.
Você tem uma escolha agora. Pode levar as provas ao agente federal Marcus Wilson em Kalispell. As informações de contato dele estão na gaveta da escrivaninha. Ou pode ir embora, usar o dinheiro e a nova identidade que deixei no cofre atrás do quadro no quarto principal e desaparecer. De qualquer forma, não confie em Sofia. Não volte para Helena. Não é seguro. Espero me revelar a você em breve, assim que tiver certeza de que é seguro para nós duas. Até lá, saiba que tudo o que fiz por nós. Eu sempre soube o quão forte você realmente é, Abigail, muito mais forte do que qualquer um, até mesmo você, jamais imaginou. Com todo o meu amor, Frank. Li a carta 2 vezes e afundei na cadeira da escrivaninha, minha mente lutando para processar o impossível. Frank, vivo? Sofia, cúmplice de atividades criminosas. Toda a nossa vida juntos, terminando não com uma morte, mas com uma elaborada farsa. À medida que o choque dava lugar à compreensão, ouvi um som lá fora, pneus de carro no cascalho. Fui até a janela e espiei pelas persianas, vendo faróis cortando a escuridão. 2 SUVs pretas haviam parado em frente à cabana. Homens de roupas escuras surgiram, movendo-se com determinação em direção à casa. Não volte até descobrir como se sustentar, Nathan dissera. Agora eu entendia. Eles nunca esperaram que eu ficasse ali. Esperavam que eu desse meia volta e fugisse de volta para Helena depois de ver o exterior dilapidado. Em vez disso, descobri o segredo deles, e eles vieram para garantir que ele morresse comigo. Fechei a sala secreta, com o coração disparado enquanto considerava minhas opções: correr, me esconder, lutar. Durante toda a minha vida, fui subestimada, a dona de casa quieta, a esposa solidária, a mãe dedicada. Até mesmo Frank, apesar de toda a sua fé declarada em mim, me manteve no escuro até agora. Ao ouvir a maçaneta da porta da frente sendo testada, uma estranha calma tomou conta de mim. Pela primeira vez na vida, eu tinha o poder em minhas mãos, a verdade que poderia destruir aqueles que me traíram e me descartaram. Eles achavam que eu era fraco. Era hora de mostrar o quanto estavam errados. Rapidamente fui até o quarto principal, encontrei o cofre e retirei seu conteúdo. Então, entrei em uma das passagens secretas que Frank havia mapeado, fechando a entrada atrás de mim, no momento em que ouvi o som de vidro quebrando na frente da casa. A caçada havia começado. Mas eles não perceberam que aquela velha supostamente indefesa agora conhecia todos os segredos daquela casa de mentiras, e eu não era mais a presa. Eu era a armadilha. Naveguei pela passagem estreita, guiado por luzes de emergência fracas embutidas no chão. Frank havia pensado em tudo. A passagem descia em declive, levando mais para dentro da fundação da casa. Eu ouvia vozes abafadas lá em cima, pelo menos 3 homens diferentes revistando metodicamente cada cômodo. Ela tem que estar aqui em algum lugar, rosnou uma voz. O carro dela está lá fora. Procure atrás dos móveis, embaixo das camas. A chefe disse que ela pode ter encontrado alguma coisa. O chefe Nathan, ou alguém de alto escalão em qualquer conspiração que Frank tivesse descoberto. A passagem dava para uma pequena sala de concreto repleta de equipamentos de vigilância. Várias telas exibiam diferentes áreas da casa, capturando meus perseguidores em sua busca. Os homens vestiam roupas escuras e se moviam com precisão militar, alguns portando armas que certamente não eram legais para uso civil. No console principal, um botão vermelho com a inscrição à emergência acenava. Ao lado, uma nota escrita à mão por Frank, somente em caso de crise absoluta. 30 segundos para sair pelo túnel. Eu não sabia o que isso desencadearia, mas mantive isso em mente enquanto avaliava minha situação. O conteúdo do cofre estava agora guardado em uma pequena mochila que eu encontrara pendurada em um gancho, dinheiro, passaportes com minha foto, mas com nomes diferentes, uma arma carregada. Frank sabia que eu tinha ido atirar com ele ocasionalmente ao longo dos anos, embora eu nunca tivesse tido uma arma. E vários pendrives com a etiqueta evidência. Um mapa na parede mostrava todo o sistema de túneis. Uma rota levava a uma saída a 800 metros de distância, emergindo em um bosque perto de um pequeno riacho. Outra se conectava ao que parecia ser um antigo túnel de mineração que se estendia por vários quilômetros e tinha vários pontos de saída. Eu não tinha a mínima ilusão de conseguir escapar daqueles homens na floresta, principalmente no escuro.
Minha melhor chance era me esconder até que desistissem da busca. Ou, o pensamento me ocorreu de repente, e se eles conseguissem atingir apenas um de seus objetivos? O planejamento meticuloso de Frank me deu uma ideia. Se eles acreditassem que tinham destruído tudo, talvez anunciassem a missão cumprida sem confirmar minha morte. Na tela de vigilância, observei um homem descobrir a entrada da sala secreta. Encontrei uma coisa, gritou para os outros. Eles se reuniram, examinando as evidências que Frank havia reunido. Isso é tudo, disse um deles, pegando um telefone. Ligue. Eu não conseguia ouvir o outro lado da conversa, mas a expressão do homem ficou sombria. Entendido. Sem vestígios. Eles começaram a reunir os documentos e os discos rígidos. E a velha? Perguntou o outro. Ela está aqui em algum lugar. Encontrem-na e queimem tudo. Meu sangue gelou. Eles pretendiam destruir a casa comigo dentro, se necessário. Olhei para o botão de emergência novamente, tomando minha decisão. Fosse o que fosse que Frank tivesse armado, aquela poderia ser minha única chance. Mas primeiro, eu precisava de uma distração. Entre os equipamentos, havia um pequeno painel com um rótulo controles da casa. Acionei vários interruptores e observei com satisfação a casa mergulhar na escuridão, seguida pelo som agudo de um sistema de alarme sendo ativado. Os homens na tela estremeceram de surpresa, gritando uns com os outros enquanto as luzes de emergência projetavam sombras sinistras pela casa. Apertei o botão de emergência. Uma mensagem gravada na voz de Frank soou calmamente através de um alto-falante. Protocolo de emergência ativado. Demolição controlada em 30 segundos. Prossiga para um local seguro imediatamente. Meu coração disparou quando peguei a mochila e corri em direção ao túnel marcado como a principal rota de fuga. Atrás de mim, ouvi sons mecânicos, fechaduras sendo acionadas, persianas de metal sendo acionadas. Eu estava a 20 metros do túnel de fuga quando a primeira explosão abalou a fundação. Não foi grande, foi mais controlada do que destrutiva, mas ouvi concreto desabando em algum lugar atrás de mim. Frank o havia projetado para selar os cômodos e passagens secretas, deixando a estrutura da casa praticamente intacta. Os homens ficariam presos na casa principal, separados de mim e das evidências que estavam reunindo. Continuei andando, o túnel gradualmente passando de concreto para pedra bruta, parte do antigo sistema de mineração que Frank havia incorporado às suas rotas de fuga. O ar ficava mais frio e úmido à medida que eu me aprofundava na montanha. Por quase uma hora, segui as luzes de emergência, com a mente fervilhando de perguntas e revelações. Minha vida inteira havia virado de cabeça para baixo em um único dia. Meu marido não estava morto. Minha filha era uma criminosa e eu, uma fugitiva. Quando finalmente saí do túnel, me vi em uma encosta arborizada com vista para a propriedade. Ao longe, pude ver luzes piscando, viaturas da polícia ou do corpo de bombeiros respondendo à explosão. A cabana parecia intacta à vista de fora, embora eu soubesse que seus segredos estavam agora selados. Será que os intrusos haviam escapado? Estariam me procurando na floresta agora? Eu não podia arriscar descobrir. De acordo com o mapa, havia uma pequena cabana de caçador a mais de 3 quilômetros ao norte que Frank havia marcado como local seguro B. Orientei-me usando as estrelas e comecei a caminhar. A noite de Montana me envolveu em sua vastidão, um manto de estrelas no céu, as silhuetas das montanhas contra o horizonte, o farfalhar da vida selvagem na vegetação rasteira. Em outras circunstâncias, eu poderia tê-la achado linda. Enquanto caminhava, pensei na cara de desprezo de Nathan quando ele me expulsou. Você é fraca demais para se virar sozinha, disse ele. Talvez ele tivesse acreditado. Talvez eu também tivesse acreditado, depois de décadas de dependência confortável. Mas a cada passo pela natureza selvagem, algo há muito adormecido despertava dentro de mim determinação, resiliência, raiva. Quando cheguei à cabana do caçador, meus pés estavam cheios de bolhas, meus músculos doíam e meus pulmões queimavam por causa da altitude. Mas eu consegui, sozinha. Lá dentro, encontrei provisões básicas, comida enlatada, água engarrafada, um kit de primeiros socorros e um telefone via satélite com um único número programado. Com dedos trêmulos, desquei. Tocou 3 vezes antes que um homem atendesse. Protocolo de segurança, exigiu a voz. Lembrei-me da frase da carta de Frank:
Garça azul à meia-noite. Uma pausa. Então, Abigail, é você? Meu coração parou. Frank, sussurrei. Graças a Deus, sussurrou meu marido não morto. Você está segura? Conseguiu sair? Lágrimas escorriam pelo meu rosto, de alívio, de raiva, do puro absurdo de tudo aquilo. Estou viva, eu disse, não graças à nossa filha e ao marido dela. Sinto muito, Abby, por tudo. Onde você está? Ainda não posso te dizer. Não cruzei esta linha, mas em breve. Eles vieram atrás de mim, Frank. Homens armados. Eu estava com medo disso, sua voz ficou tensa. Você ativou o protocolo de emergência? Sim. Ou eles estão presos ou pediram reforços. De qualquer forma, você não pode ficar lá por muito tempo. No quarto, debaixo do colchão, há um dispositivo de rastreamento por satélite. Ative-o e mandarei alguém buscá-lo em até 6 horas. Eu deveria ter me sentido sobrecarregada. Eu deveria ter desabado. Em vez disso, senti uma estranha clareza. Não, respondi com firmeza. Não, Abby, você está em perigo. Vou para Kalispell, interrompi. Para aquele agente federal que você mencionou. Essas pessoas, incluindo nossa filha, tentaram me matar esta noite. Não vou fugir. Vou fazê-los pagar. O silêncio se instalou entre nós. Você não precisa fazer isso, disse Frank finalmente. Podemos desaparecer juntos e começar do zero em outro lugar. Foi por isso que você fez tudo isso? Para que pudéssemos passar nossos anos dourados olhando para trás, perguntei. Não, Frank. Eu quero justiça. Quero nossa vida de volta. Outra longa pausa. Você sempre foi mais forte do que eu imaginava, disse-lhe suavemente. Tudo bem, vou providenciar, mas, por favor, tome cuidado. Essas pessoas não vão parar de vir. Ao encerrar a ligação, sentei-me na pequena cabana, cercada pela natureza selvagem, a quilômetros de tudo que me era familiar. Nathan me expulsou, acreditando que eu iria quebrar. Em vez disso, ele me libertou. Pela manhã, eu começaria minha jornada para Kalispell, não como uma vítima em busca de ajuda, mas como uma mulher carregando a arma que destruiria aqueles que a subestimaram. Que continuassem caçando. Desta vez, eu estaria pronta. O amanhecer surgiu sobre as montanhas, pintando o céu com pinceladas de aquarela rosa e dourado. Eu dormia inquietamente na cama estreita, acordando sobressaltado a cada rangido e farfalhar da floresta ao redor. O telefone via satélite permaneceu em silêncio após minha conversa com Frank, sem mais instruções, sem avisos de perigo iminente. Fiz um inventário dos meus recursos, a mochila com dinheiro e documentos, um kit básico de primeiros socorros, comida enlatada para 3 dias e a arma que eu mantinha à mão, apesar da minha experiência limitada com armas de fogo. De acordo com o mapa, Kalispell ficava a aproximadamente 64 quilômetros de distância, uma jornada impossível a pé por terrenos montanhosos. A única janela da cabana dava para o leste, proporcionando uma vista do vale abaixo e, principalmente, da estrada que levava à propriedade de Frank. Com um binóculo que encontrei em uma prateleira, avistei atividade, vários veículos estacionados desordenadamente, homens em uniformes escuros estabelecendo um perímetro. Não era polícia, nenhum carro sinalizado ou luzes piscantes. Eram as mesmas forças privadas da noite anterior, agora em número maior. Eles vasculhavam a floresta metodicamente, trabalhando em uma grade em direção ao exterior da casa. Não demoraria muito para descobrirem a cabana de caça se continuassem. Eu precisava de transporte, e rápido. O mapa mostrava um pequeno povoado 13 quilômetros ao norte, pouco mais que um aglomerado de casas e um armazém geral que atendia aos ranchos e propriedades de férias espalhados pela região. Se eu conseguisse chegar lá sem ser visto, talvez encontrasse ajuda, ou pelo menos uma carona para Kalispell. Arrumei as malas rapidamente, sem deixar vestígios da minha presença, e saí da cabine. O ar da manhã trazia um toque de frio outonal enquanto eu me orientava usando o mapa e a bússola dos meus suprimentos. A rota mais direta me manteria exposto nas cristas. Em vez disso, optei por um caminho mais longo, através de florestas mais densas e leitos de riachos que me dariam abrigo.
Horas se passaram enquanto eu abria caminho pela natureza selvagem, com minhas pernas urbanas reclamando de cada declive e trecho rochoso. Eu não fazia trilhas há anos, desde que Frank e eu fazíamos viagens de fim de semana para Yellowstone quando Sophie era pequena. A lembrança daqueles tempos mais felizes me deu uma pontada no peito. Como minha filhinha havia se tornado alguém disposta a ver a própria mãe ser morta por dinheiro. Por volta do meio-dia, cheguei a uma estrada de terra que, segundo o mapa, levava ao assentamento. Segui-a com cautela, pronto para mergulhar no mato ao primeiro sinal de veículos. A estrada fazia uma curva em torno de um reservatório e, de repente, o assentamento apareceu, uma dúzia de prédios desgastados pelo tempo agrupados em torno de uma encruzilhada, com montanhas se erguendo majestosamente atrás deles. Ajustei minha aparência da melhor maneira possível, alisando o cabelo e tirando a sujeira das roupas antes de me aproximar. Uma história simples se formou na minha cabeça, um turista cujo carro havia quebrado, separado do meu grupo de excursão, precisando de ajuda. Simples, crível e, o mais importante, banal. A porta de tela do armazém rangeu quando entrei. Um homem mais velho ergueu os olhos de trás do balcão, seu rosto envelhecido demonstrando leve surpresa ao me ver. Bom dia, senhora, ele me cumprimentou. Não é comum ver gente entrando. Está tudo bem? Problemas com o carro, expliquei, esboçando um sorriso tímido. Eu estava fotografando a vida selvagem quando o carro que eu aluguei morreu, uns 8 quilômetros atrás. Meu celular está sem sinal aqui. Ele assentiu, compreensivo. Isso acontece bastante. Aonde você quer chegar? Kalispell. Tenho amigos me esperando. Bem, eu me ofereceria para dar uma olhada no seu carro, mas meus joelhos não são mais os mesmos. Meu filho é o responsável pelo serviço de guincho, mas ele está atendendo um chamado. Ele olhou para o relógio. O caminhão dos Correios passa em cerca de 1 hora, vindo para lá. A Margie pode te dar uma carona pelo menos até parte do caminho. Agradeci e comprei alguns suprimentos à vista, água, um sanduíche embalado, um boné de beisebol que me ajudaria a esconder o rosto. Enquanto esperava, examinei o quadro de avisos perto da entrada, coberto de avisos e anúncios locais. Um panfleto recém-postado chamou minha atenção, e meu sangue gelou. Meu próprio rosto me encarou, ao lado da palavra desaparecida em letras garrafais. O texto me descrevia como uma mulher de 68 anos com possível demência que se afastou da propriedade de sua família em Montana. O texto listava Nathan como a pessoa de contato, alegando estar profundamente preocupado com a segurança da sogra. O dono da loja percebeu minha atenção. Cheguei hoje de manhã, comentou. Um sujeito em um SUV chique espalhou os produtos pela cidade. Disse que a sogra dele se confundiu e sumiu. Eles colocaram equipes de busca procurando. Minha mente acelerou. Eles estavam apagando seus rastros, criando uma narrativa que explicaria meu desaparecimento ou minha morte, caso me encontrassem. Se eu aparecesse morto no deserto, todos culpariam a confusão e a exposição, não o crime. Que coisa horrível, murmurei, virando o rosto. Espero que a encontrem. Disse que ela poderia estar angustiada ou paranoica, continuou o homem. Falou bobagem sobre pessoas estarem atrás dela. Alzheimer é um negócio cruel. A situação perfeita. Se eu abordasse as autoridades alegando uma conspiração, Nathan já teria plantado a semente de que eu estava delirando. Quem acreditaria numa senhora idosa em vez de num empresário respeitado com conexões políticas? A campainha acima da porta tilintou. Fiquei tenso, mas depois me forcei a relaxar quando uma senhora idosa entrou, um dos homens que não eram os da noite anterior. Bom dia, Arl, ela cumprimentou o lojista. Algum pacote para mim hoje? A correspondência ainda não chegou, Doris. Mas Margie deve chegar em breve. Enquanto conversavam, ponderei minhas opções. Esperar pelo caminhão dos Correios agora parecia arriscado. Se os homens de Nathan estivessem ali distribuindo panfletos, eles poderiam retornar, ou o lojista poderia fazer a conexão entre a mulher desaparecida e o estranho em sua loja. Doris terminou seus negócios e voltou para fora. No impulso, eu a segui. Com licença, chamei suavemente. Ela se virou, me encarando com os olhos semicerrados sob a luz do sol. Sim, querida. Não pude deixar de ouvir. Você mora aqui perto?
Lá na rua, ela respondeu, gesticulando vagamente. Por que você pergunta? Tomei uma decisão rápida. Estou com problemas no carro e preciso muito ir para Kalispell hoje. Ficaria feliz em pagar uma carona se você estiver indo para lá. Doris me observou por um momento. Hoje não, infelizmente, mas meu filho vem aqui hoje à tarde com suprimentos. Ele mora em Columbia Falls, nos arredores de Kalispell. Ele provavelmente poderia te ajudar. Senti um alívio tomar conta de mim. Seria maravilhoso. Eu ficaria muito grata. Então venha, disse ela, indo em direção a uma caminhonete antiga. Não adianta esperar aqui no sol. Você pode almoçar enquanto esperamos por ele. Enquanto dirigíamos a curta distância até a casa da fazenda dela, olhei nervosamente para cada veículo que passava, esperando ver os SUVs pretos da propriedade de Frank, mas as estradas permaneceram tranquilas, as montanhas indiferentes à minha situação. Doris conversava amigavelmente sobre a história local e sua família enquanto caminhávamos pela estrada de terra. Respondi com o devido interesse, mantendo a consistência da minha história inventada, uma fotógrafa da vida selvagem de Minneapolis, visitando Montana pela primeira vez. Sua casa era modesta, mas confortável, situada em um terreno de vários hectares, com um celeiro e um curral visíveis atrás. Quando paramos, notei outro veículo já estacionado na frente, um sedã prateado com vidros escuros. Parece que o Tommy chegou cedo, comentou Doris, animada. Mas, ao nos aproximarmos da casa, a porta da frente se abriu e revelou uma mulher cuja aparência me atingiu como um golpe físico. Sofia, minha filha, estava na varanda, com uma expressão que passou de agradável a chocada ao me reconhecer. Por um instante, congelamos e nos encaramos, a filha que me traiu e a mãe que ela acreditava ter enviado para a morte. Então a mão dela foi até a bolsa, e eu soube com fria certeza o que ela estava procurando. Doris, abaixe-se, gritei, empurrando a mulher mais velha para o lado enquanto Sofia tirava uma pistola da bolsa. O primeiro tiro estilhaçou a madeira do corrimão da varanda enquanto eu arrastava Doris para trás da caminhonete para me proteger. O quê, em nome de Deus? Doris começou, com a voz trêmula. Essa é a minha filha, expliquei sem fôlego, sem deixar de perceber o absurdo da situação. E ela está tentando me matar. Ao longe, ouvi um estrondo de veículos se aproximando, reforços, sem dúvida. A armadilha estava se fechando. E, desta vez, não haveria passagens secretas para escapar. Sua filha, repetiu Doris, sem palavras em choque enquanto outra bala ricocheteava no capô do caminhão. Por que sua filha? É complicado, ofeguei, com a mente a mil. Existe outra saída daqui? Doris assentiu, seu choque inicial se transformando em uma determinação surpreendente. O celeiro se conecta ao pasto dos fundos. Há uma estrada de acesso que os peões usam. Ela remexeu no bolso, pegando um molho de chaves. O velho jipe do meu marido está no celeiro. Ainda funciona. Uma voz chamou da direção da casa, a voz de Sofia, doce e sensata, sem revelar sua intenção assassina. Mãe, é você? Graças a Deus que te encontramos. Todo mundo estava tão preocupado. A performance foi arrepiante em sua credibilidade. Se Doris estivesse sozinha, certamente teria aparecido, sem suspeitar do perigo. Precisamos ir, sussurrei para Doris. Quando eu disser o agora, corra para os fundos do celeiro. Fique abaixada. O ronco dos motores ficou mais alto. Através de uma fresta sob o caminhão, vislumbrei 2 SUVs pretos entrando na longa entrada da propriedade. Agora, gritei, e nós dois nos levantamos apressadamente. Outro tiro ecoou enquanto fugíamos, com a terra se levantando atrás de nós. Doris estava notavelmente ágil para a idade, acompanhando o ritmo enquanto zigue-zagueávamos em direção à entrada dos fundos do celeiro. Entramos pela porta, assustando as galinhas que se abrigavam na sombra. O celeiro era miseravelmente espaçoso, oferecendo vários esconderijos entre fardos de feno empilhados e equipamentos. Ali, Doris apontou para um veículo coberto por uma lona no canto. Aquele é o Jeep do Harold. As chaves deveriam funcionar, mas ele não liga há meses. Arranquei a lona e vi um Jeep Wrangler antigo, empoeirado, mas intacto. Enquanto Doris trancava a porta do celeiro com uma viga de madeira, sentei-me ao volante, coloquei a chave e fiz uma prece silenciosa. O motor tossiu,
engasgou e então rugiu, ganhando vida. Obrigada, Harold, murmurou Doris, fazendo o sinal da cruz antes de subir no banco do passageiro. Você devia ficar, eu disse a ela. Diga a eles que eu te forcei. Eles não têm motivo para te machucar. Ela me encarou com um olhar penetrante. Mocinha, posso não entender o que está acontecendo, mas sei reconhecer o que está errado quando vejo. Ninguém atira em pessoas na minha propriedade. Ela acrescentou, colocando a mão debaixo do assento para sacar uma espingarda desgastada. Além disso, conheço essas estradas secundárias melhor do que ninguém. Antes que eu pudesse responder, gritos irromperam da frente do celeiro. As portas chacoalharam quando alguém tentou forçá-las a abrir contra a barricada. Engatei a marcha do jipe e mirei nas portas traseiras, que estavam entreabertas. Atravessamos elas em meio a uma chuva de estilhaços, derrapando em uma trilha de terra que se afastava da casa em direção à linha de árvores que marcava o limite da propriedade. Pelo retrovisor, vislumbrei figuras saindo do celeiro, Sofia entre elas, com o rosto contorcido de fúria. Os SUVs pretos estavam desviando, tentando nos cortar. À esquerda no leito do riacho, instruiu Doris, preparando-se enquanto saltávamos sobre o terreno irregular. Essas estradas de exploração madeireira conectam todas essas montanhas. Elas nunca vão nos alcançar se ficarmos longe das estradas principais. Segui suas instruções, grato por seu conhecimento local, enquanto nos adentrávamos em um labirinto de trilhas de terra sem sinalização que serpenteavam pela densa floresta. O jipe lidou admiravelmente com o terreno acidentado, embora cada osso do meu corpo reclamasse da viagem brusca. Agora, disse Doris depois de termos percorrido vários quilômetros entre nós e seu rancho, acho que está na hora de você me contar por que sua filha está tentando matar a própria mãe. Enquanto navegávamos pelo interior de Montana, contei a Doris a versão resumida, a descoberta de corrupção de Frank, sua morte forjada, o envolvimento de Nathan e Sofia e as evidências que poderiam derrubar toda a operação. Então, seu marido não está realmente morto? Ela perguntou, seu rosto envelhecido demonstrando descrença contínua. Aparentemente não, embora eu só tenha ouvido a voz dele ao telefone. Ela balançou a cabeça. E eu que achava as novelas que assisto absurdas. Apesar de tudo, ri um som agudo e surpreso que soou estranho na minha garganta. Acredite, eu ainda estou lutando para aceitar isso. Para onde estamos indo? Perguntou Doris enquanto a floresta começava a rarear, deixando vislumbres de um vale além. Kalispell. Há um agente federal lá que Frank disse que ajudaria, um homem chamado Marcus Wilson. Doris assentiu, pensativa. Conheço um caminho secundário que nos levará para perto da cidade sem usar a rodovia principal. Com certeza, haverá pessoas vigiando essas estradas. Ao emergirmos da floresta em uma serra com vista para um vasto vale, Doris me orientou a parar sob a cobertura de vários pinheiros enormes. Desse ponto de observação, podíamos ver quilômetros de distância, incluindo uma coluna de fumaça subindo ao longe, na direção do rancho de Doris. Eles estão queimando, disse Doris baixinho, com a voz carregada de emoção. Minha casa. A culpa tomou conta de mim. Sinto muito. Nunca quis trazer isso até você. Ela endireitou os ombros, embora seus olhos permanecessem fixos na fumaça distante. Eu já estava pensando em me mudar para mais perto dos meus netos, de qualquer forma. Tem muita escada naquele lugar velho. Ela se virou para mim, com a expressão endurecida. Mas agora estou decidida a ver esses desgraçados pagarem. Continuamos nossa jornada por terrenos cada vez mais acidentados, com o velho jipe gemendo em protesto enquanto atravessávamos riachos rasos e subíamos barrancos íngremes. Segundo Doris, essas rotas eram usadas principalmente por caçadores locais e, ocasionalmente, por madeireiros, invisíveis para quem não conhecesse a região. No final da tarde, começamos a ver sinais de civilização novamente, casas espalhadas e, em seguida, pequenos aglomerados de edifícios à medida que nos aproximávamos dos arredores de Columbia Falls, a leste de Kalispell. Devíamos abandonar o jipe, sugeri. Eles já devem estar procurando por ele. Doris concordou, me indicando um pequeno restaurante com um motel anexo nos arredores da cidade. Meu sobrinho é o gerente deste lugar. Ele é discreto e pode nos ceder um quarto para limparmos e fazermos algumas ligações. O restaurante estava quase vazio quando entramos, apenas alguns caminhoneiros tomando café no balcão.
O sobrinho de Doris, um homem corpulento de 40 e poucos anos chamado Pat, deu uma olhada no estado desgrenhado da tia e nos conduziu imediatamente para um escritório nos fundos. Incendiaram o rancho, disse Doris sem rodeios. Preciso de um quarto, sem papelada, e com um telefone seguro. Para seu crédito, Pat não fez perguntas, apenas mostrou uma chave e um celular. Quarto 12, nos fundos. Ninguém vai te incomodar. Precisa de mais alguma coisa, tia D? Um pouco de comida não faria mal, ela respondeu. E fique de olho nos homens em SUVs pretos fazendo perguntas. Enquanto Doris explicava a situação ao sobrinho, usei o telefone para ligar para o número que Frank me dera para o agente Wilson. Tocou várias vezes antes de cair na caixa postal. Deixei uma mensagem enigmática mencionando o nome de Frank e o chalé, fornecendo as informações do motel e, em seguida, encerrei a ligação. No pequeno e antiquado quarto de motel, finalmente tive um momento para avaliar adequadamente meu estado físico. Meu reflexo no espelho do banheiro era assustador, uma mulher desgrenhada, com cabelos grisalhos rebeldes, rosto sujo e olhos assombrados por um dia inteiro de situações de vida ou morte. Dificilmente a voz suburbana que eu era apenas alguns dias atrás. Depois de um banho rápido, esvaziei o conteúdo da mochila na cama, examinando cada item com mais cuidado agora que tinha luz e tempo suficientes. Entre os documentos e o dinheiro, havia um pequeno caderno de couro que eu não tinha notado antes, preenchido com a letra de Frank, nomes, datas, números de contas e, o mais importante, detalhes de reuniões entre Nathan, Sofia e vários funcionários do governo, tudo meticulosamente documentado com fotografias coladas às páginas. As provas eram contundentes e abrangentes. Frank fora minucioso, como sempre. Uma batida na porta fez meu coração disparar. Fiz um gesto para Doris se afastar enquanto me aproximava cautelosamente, com a arma em punho ao meu lado. Quem é? Chamei. Agente Federal Marcus Wilson, foi a resposta. Acredito que temos um amigo em comum. Abri a porta com cuidado, a corrente ainda presa. Um homem de 50 e poucos anos estava do lado de fora, porte atlético, cabelos grisalhos curtos e a postura inconfundível de um policial. Ele ergueu um distintivo. Senhora Reynolds, sou o agente Wilson. Frank entrou em contato comigo. Frank ligou para você? Perguntei, ainda sem soltar a corrente. Não, senhora, mas recebi um alerta quando a senhora ativou o protocolo de emergência na cabana. Estou trabalhando com seu marido há meses. Estudei seu rosto, procurando por qualquer sinal de mentira. Prove que você conhece o Frank. Um esboço de sorriso surgiu em seus lábios. Ele disse que você seria cauteloso. Ótimo. Ele enfiou a mão no bolso do paletó lentamente, tirando uma fotografia. Ele queria que eu lhe mostrasse isso se você questionasse minha identidade. A foto mostrava Frank e eu em nossa viagem de 30 anos a Santorini, um momento particular em um penhasco ao pôr do sol, ao qual ninguém mais teria acesso. Finalmente, destravei a corrente. O agente Wilson entrou, cumprimentando Doris respeitosamente com a cabeça antes de examinar nossas humildes acomodações com um olhar profissional. A senhora passou por uma provação e tanto, senhora Reynolds. Estou impressionado que tenha chegado até aqui. Eu tive ajuda, eu disse, gesticulando para Doris. E, por favor, me chame de Abigail. Ele se sentou à mesinha perto da janela, posicionando-se para vigiar o estacionamento. Frank vem me passando informações sobre a operação de Nathan Blackwell há quase um ano. Estávamos construindo um caso cuidadosa e metodicamente, até que a morte de Frank acelerou o cronograma. Por que você não prendeu o Nathan meses atrás? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tom áspero da voz. Antes que tudo isso se tornasse necessário? Blackwell é apenas uma parte de uma rede muito maior, explicou Wilson. Precisávamos identificar todos os principais envolvidos, políticos, juízes, líderes empresariais. Agir muito cedo teria permitido que os peixes maiores escapassem. Enquanto isso, fiquei no escuro, observei amargamente, de luto por um marido que não estava morto. Wilson teve a delicadeza de parecer desconfortável. Essa foi uma decisão do Frank. Ele acreditava que era a única maneira de te proteger. Fazendo de mim um alvo, desafiei. Garantindo que você não fosse cúmplice, corrigiu Wilson.
Se você soubesse a verdade, se tivesse agido de forma diferente após a morte dele, eles teriam suspeitado de você imediatamente. Sua dor genuína lhe deu proteção até que descobrissem o que Frank havia escondido na cabana. Absorvi a explicação, não totalmente satisfeito, mas entendendo a lógica fria por trás dela. Então, o que acontece agora? Agora, disse Wilson, vamos levá-lo para um local seguro enquanto nos preparamos para desmantelar toda a operação. As evidências que você recuperou, ele apontou para a mochila, completam o nosso caso. E Frank? Onde ele está? Sob custódia preventiva em um esconderijo em Idaho. Podemos providenciar para que você se junte a ele assim que tivermos certeza de que a área está segura. Uma onda de emoção, alívio, raiva, saudade tomou conta de mim com a confirmação de que Frank estava realmente vivo e me esperando. Mas algo mais me incomodava na consciência. E a Sofia? Perguntei baixinho. Minha própria filha tentou me matar hoje. A expressão de Wilson tornou-se sombria. Com base nas evidências apresentadas por Frank, Sofia Blackwell está profundamente envolvida nas atividades criminosas do marido. Ela enfrentará as mesmas acusações que as outras: lavagem de dinheiro, conspiração e tentativa de homicídio. A realidade me atingiu novamente. Minha filha iria para a prisão. Minha linda e ambiciosa Sofia, que antes era uma aluna nota 10 com sonhos de mudar o mundo, havia se tornado alguém disposta a assassinar a própria mãe por dinheiro. Preciso ver as provas contra ela, eu disse finalmente. Todas elas. Wilson hesitou, depois assentiu. É seu direito. Mas devo avisá-lo, é abrangente. Frank foi especialmente cuidadoso ao documentar o envolvimento de Sofia, talvez porque achasse muito difícil aceitar. Ele tirou um laptop da pasta, ligou-o e digitou várias senhas antes de entregá-lo a mim. Estes arquivos contêm tudo o que temos sobre as atividades de Sofia Blackwell nos últimos 3 anos. Durante a hora seguinte, examinei um arquivo devastador da traição da minha filha, e-mails discutindo subornos a funcionários do governo, gravações de reuniões em que ela calmamente planejava estratégias de sonegação fiscal para clientes envolvidos em atividades ilegais, fotos dela aceitando envelopes de dinheiro de criminosos conhecidos. O mais contundente eram os registros de seu envolvimento no planejamento do acidente de Frank, o ataque cardíaco encenado que desencadeou todo esse pesadelo. Minha filha ajudou a planejar a morte do próprio pai. Ela sabia, sussurrei, com a voz rouca. Ela sabia que ele não estava realmente morto. Sim, confirmou Wilson. Nossa teoria é que ela suspeitou que o ataque cardíaco foi fingido, e é por isso que eles aceleraram os planos para encontrar qualquer evidência que ele pudesse ter escondido. Doris, que manteve um silêncio respeitoso o tempo todo, colocou a mão envelhecida no meu ombro. Sinto muito, Abigail. Fechei o laptop, emocionalmente exausto, mas estranhamente lúcido. Quando vocês fazem as prisões? Estamos coordenando com várias agências para operações simultâneas. Amanhã de manhã, às 6 horas, eliminaremos todos os principais envolvidos de uma vez, incluindo seu genro e sua filha. Eu quero estar lá, disse de repente, surpreendendo até a mim mesma. Quando você prender Nathan e Sofia. Wilson balançou a cabeça imediatamente. De jeito nenhum. É muito perigoso, e sua presença pode complicar os procedimentos legais. Eles tentaram me matar, retruquei. Incendiaram a casa da Doris. Destruíram vidas sem pensar 2 vezes. Olhei fixamente para ele. Eu mereço que a justiça seja feita. Wilson me observou por um longo momento. Você é muito parecido com o que Frank descreveu, mais forte do que aparenta. Estou descobrindo isso sozinho, respondi. Após mais discussões, chegamos a um acordo. Eu estaria por perto durante as prisões, observando de um veículo seguro com o agente Wilson, mas não participaria diretamente da operação. Ao cair da noite no pequeno motel, Wilson saiu para coordenar com sua equipe, deixando um agente de plantão do lado de fora da nossa porta para nos proteger. Doris e eu compartilhamos uma refeição simples trazida por seu sobrinho, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O que você vai fazer depois? Perguntou Doris por fim. Quando tudo isso acabar? Pensei na questão, percebendo que não tinha uma visão clara do meu futuro. A vida que eu conhecia havia desaparecido. Meu relacionamento com minha filha estava irrevogavelmente destruído.
Até mesmo reencontrar Frank significaria construir algo inteiramente novo a partir das cinzas da nossa antiga existência. Não sei, admiti. Recomeçar, de alguma forma. Imagino que você poderia encontrar algo pior do que Montana, sugeriu Doris. Depois que você passa pelas pessoas tentando te matar, é bem bonito. O eufemismo absurdo me arrancou uma risada genuína que pareceu a primeira rachadura na parede de tensão que eu carregava desde que aquela provação começou. Vou considerar, prometi, embora talvez um pouco mais longe dos meus sogros atuais. Ao cair da noite, fiquei acordada na cama desconhecida, com a mente repassando os eventos que me trouxeram até ali. Poucos dias antes, eu era Abigail Reynolds, viúva enlutada e sogra indesejada, uma mulher definida principalmente por seus relacionamentos com os outros, considerada fraca demais para se sustentar sozinha. Agora eu havia escapado de assassinos profissionais, enganado minha filha assassina e ajudado a preservar evidências que derrubariam um império criminoso. A mulher que Nathan havia descartado como frágil havia se tornado o instrumento de sua destruição. O dia seguinte traria seus próprios desafios, o doloroso espetáculo da prisão de Sofia, o reencontro incerto com o marido que havia retornado dos mortos, a perspectiva assustadora de reconstruir uma vida aos 68 anos. Mas, talvez pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha medo do futuro. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria com uma força renovada. Afinal, a casa em Montana não tinha sido uma piada final cruel de Frank. Tinha sido um teste decisivo, que queimou minhas ilusões confortáveis e revelou algo inesperado por baixo, uma mulher que eu nunca soube que existia, uma mulher que poderia sobreviver a qualquer coisa. O amanhecer amanheceu com precisão militar. Às 5h30, o agente Wilson estava à nossa porta, acompanhado por um agente que se apresentou como agente especial Rivera. Hora de ir, disse Wilson, com uma postura profissional. Vesti-me rapidamente com roupas fornecidas pelo FBI, calças escuras e um blusão azul marinho que me faziam parecer um tanto formal, embora o boné de beisebol combinando parecesse um toque desnecessário. Doris tinha combinado de ficar com o sobrinho até que fosse seguro avaliar o que restava de sua propriedade. Tenha cuidado, ela me disse enquanto nos abraçávamos. E quando tudo isso acabar, volte para nos visitar. Eu faço uma torta de maçã deliciosa. Eu vou, prometi, surpresa com o quanto eu falava sério. No caos dos últimos dias, de alguma forma eu havia encontrado uma amiga. O agente Rivera dirigia enquanto Wilson me informava no banco de trás de um SUV sem identificação, uma ironia amarga, considerando que veículos semelhantes estavam me caçando ontem mesmo. Estamos realizando incursões simultâneas em vários locais, explicou ele, entregando-me um colete à prova de balas que, relutantemente, vesti por insistência dele. A residência de Nathan e Sofia, seus escritórios e diversas propriedades de seus associados. Com base nas imagens de vigilância, acreditamos que ambos estejam em casa esta manhã. Nossa casa, corrigi baixinho. A casa que Frank e eu dividimos por 30 anos. O que você vai fazer depois? Perguntou Doris por fim. Quando tudo isso acabar? Pensei na questão, percebendo que não tinha uma visão clara do meu futuro. A vida que eu conhecia havia desaparecido. Meu relacionamento com minha filha estava irrevogavelmente destruído. Até mesmo reencontrar Frank significaria construir algo inteiramente novo a partir das cinzas da nossa antiga existência. Não sei, admiti. Recomeçar, de alguma forma. Imagino que você poderia encontrar algo pior do que Montana, sugeriu Doris. Depois que você passa pelas pessoas tentando te matar, é bem bonito. O eufemismo absurdo me arrancou uma risada genuína que pareceu a primeira rachadura na parede de tensão que eu carregava desde que aquela provação começou. Vou considerar, prometi, embora talvez um pouco mais longe dos meus sogros atuais. Ao cair da noite, fiquei acordada na cama desconhecida, com a mente repassando os eventos que me trouxeram até ali. Poucos dias antes, eu era Abigail Reynolds, viúva enlutada e sogra indesejada, uma mulher definida principalmente por seus relacionamentos com os outros, considerada fraca demais para se sustentar sozinha. Agora eu havia escapado de assassinos profissionais, enganado minha filha assassina e ajudado a preservar evidências que derrubariam um império criminoso. A mulher que Nathan havia descartado como frágil havia se tornado o instrumento de sua destruição.
O dia seguinte traria seus próprios desafios, o doloroso espetáculo da prisão de Sofia, o reencontro incerto com o marido que havia retornado dos mortos, a perspectiva assustadora de reconstruir uma vida aos 68 anos. Mas, talvez pela primeira vez na minha vida adulta, eu não tinha medo do futuro. O que quer que viesse a seguir, eu enfrentaria com uma força renovada. Afinal, a casa em Montana não tinha sido uma piada final cruel de Frank. Tinha sido um teste decisivo, que queimou minhas ilusões confortáveis e revelou algo inesperado por baixo, uma mulher que eu nunca soube que existia, uma mulher que poderia sobreviver a qualquer coisa. O amanhecer amanheceu com precisão militar. Às 5h30, o agente Wilson estava à nossa porta, acompanhado por uma agente que se apresentou como agente especial Rivera. Hora de ir, disse Wilson, com uma postura profissional. Vesti-me rapidamente com roupas fornecidas pelo FBI, calças escuras e um blusão azul marinho que me faziam parecer um tanto formal, embora o boné de beisebol combinando parecesse um toque desnecessário. Doris tinha combinado de ficar com o sobrinho até que fosse seguro avaliar o que restava de sua propriedade. Tenha cuidado, ela me disse enquanto nos abraçávamos. E quando tudo isso acabar, volte para nos visitar. Eu faço uma torta de maçã deliciosa. Eu vou, prometi, surpresa com o quanto eu falava sério. No caos dos últimos dias, de alguma forma eu havia encontrado uma amiga. O agente Rivera dirigia enquanto Wilson me informava no banco de trás de um SUV sem identificação, uma ironia amarga, considerando que veículos semelhantes estavam me caçando ontem mesmo. Estamos realizando incursões simultâneas em vários locais, explicou. Minutos se passaram. O rádio zumbia com atualizações de status de várias equipes: quarto limpo, cozinha limpa, porão seguro. Então, com urgência, temos um mensageiro. Lado leste, pelo jardim. Ajustei o binóculo bem a tempo de ver uma figura com roupas escuras escalando a cerca dos fundos Sofia, movendo-se com velocidade desesperada pelo quintal do vizinho. Suspeito indo em direção à rua Franklin, gritou um agente. Rivera ligou o motor imediatamente. Esperem firme, ela avisou enquanto nos afastávamos do meio-fio, contornando o quarteirão para interceptar. Dobramos a esquina no momento em que Sofia emergiu de entre duas casas, sua fuga em pânico a trouxe diretamente para o nosso caminho. Rivera parou o veículo, bloqueando a rua. Por um instante congelado, minha filha ficou iluminada pelos faróis, com os olhos arregalados de medo e fúria. Ela não se parecia em nada com a empresária refinada que construíra sua carreira com charme e contatos, o cabelo desgrenhado, a expressão selvagem, uma mulher acuada e perigosa. Então ela me viu no banco do passageiro. O reconhecimento surgiu, seguido pela descrença, e então um ódio tão puro que transformou seu rosto em algo irreconhecível. Naquele momento, eu realmente entendi. A filha que eu havia criado se foi, substituída por uma estranha disposta a sacrificar os próprios pais por riqueza e poder. Sofia se virou para fugir em outra direção, mas os agentes estavam se aproximando de todos os lados. Sem ter para onde correr, ela fez uma escolha final e desesperada, enfiou a mão no bolso da jaqueta. Arma! Gritou um agente. O tempo pareceu se esticar e se distorcer. Vi agentes sacando suas armas, gritando ordens. Vi a mão de Sofia emergir com algo escuro e metálico. Ouvi Rivera ao meu lado, me chamando para descer. Nos segundos caóticos que se seguiram, fechei os olhos, sem vontade de testemunhar o que aconteceria a seguir. O estrondo de um tiro rasgou o ar da manhã. Quando olhei novamente, Sofia estava no chão, cercada por agentes. Mas ela se movia, viva. O tiro fora um aviso, disparado para o ar. O objeto em sua mão caiu ruidosamente no chão, não uma arma, mas um telefone, talvez com a intenção de parecer uma arma no calor do momento. Enquanto a algemavam, o olhar de Sofia encontrou o meu novamente através do para-brisa. Agora não havia ódio, apenas um vazio profundo que, de alguma forma, doía mais do que sua raiva. Eles a guiaram para um veículo que a aguardava, com a cabeça baixa e a vontade de lutar perdida. Rivera tocou meu braço gentilmente. Você está bem? Eu não estava, nem de longe, mas mesmo assim a senti. Está feito, ela disse simplesmente. Wilson retornou ao nosso veículo minutos depois, com uma expressão grave, mas satisfeita. Blackwell já está exigindo o advogado dele. Sua filha não disse nada. As acusações serão mantidas? Perguntei,
com a voz mais firme do que eu me sentia. Com as evidências que temos, com certeza. Eles estão considerando décadas, Abigail. Eu absorvi isso, a finalidade daquilo, as consequências irrevogáveis que moldariam todas as nossas vidas dali em diante. Meu genro iria para a prisão. Minha filha iria para a prisão. E eu, de alguma forma, teria que reconstruir uma vida a partir dos destroços. E o Frank? Perguntei. Quando posso vê-lo? Wilson olhou para o relógio. Temos um avião esperando no aeroporto particular. Se você estiver pronto, podemos partir agora. Ele está ansioso para vê-lo. Ao nos afastarmos do bairro que chamei de lar durante a maior parte da minha vida adulta, não olhei para trás. Qualquer que fosse o futuro que me aguardava, com Frank, sem Sofia, além da identidade que carreguei por tanto tempo, ele estava em outro lugar. A casa em Montana, que parecia uma piada cruel, tornou-se, improvável, o primeiro passo para minha libertação. Ao perder tudo que me era familiar, descobri uma resiliência que nunca imaginei possuir. Estou pronto, disse a Wilson, e descobri que, apesar de tudo, eu falava sério. O aeródromo privado operado pelo FBI ocupava um local discreto nos arredores de Helena, cercado por cercas altas e postos de controle de segurança. Ao nos aproximarmos, avistei um pequeno jato com placas do governo aguardando na pista, com os motores já ligados. Protocolo padrão para testemunhas protegidas, explicou Wilson enquanto passávamos por um último ponto de verificação de segurança. Agimos de forma rápida, silenciosa e sem deixar rastros. Os eventos da manhã me deixaram emocionalmente esgotado, mas eu me sentia estranhamente alerta, meus sentidos catalogando cada detalhe como se quisessem me ancorar nessa nova realidade. A vibração do asfalto sob nosso veículo, o ar fresco da montanha quando Rivera abriu minha porta, o ronco distante dos motores do jato se preparando para a partida. Por aqui, Senhora Reynolds, orientou um jovem agente, guiando-me em direção à aeronave que me aguardava. Parei ao pé da escada de embarque, subitamente impressionada com a magnitude do que me aguardava lá em cima. Frank, meu marido por 42 anos, o homem que eu havia lamentado e enterrado, cuja ausência havia remodelado toda a minha existência, estava vivo, respirando, esperando. Não tenha pressa, disse Wilson baixinho ao meu lado. Isso não é fácil para ninguém. Endireitei os ombros e subi as escadas com passos firmes. No topo, hesitei por um instante antes de entrar. O interior do jato era utilitário, mas confortável, com assentos de couro dispostos em pequenos grupos, em vez de fileiras. E lá, levantando-se de um assento perto do fundo, estava Frank. Ele parecia mais magro do que eu me lembrava, o rosto mais enrugado, o cabelo mais grisalho. Usava roupas que eu não reconhecia, trajes casuais que pareciam em desacordo com o figurinista meticuloso que eu conhecera. Mas seus olhos, aqueles não mudaram, observando-me com a mesma mistura de afeto e incerteza que caracterizara nosso primeiro encontro, quase meio século atrás. Abby, ele disse, com a voz um pouco alterada no diminutivo familiar que só ele já havia usado. Fiquei paralisada, uma tempestade de emoções me deixando momentaneamente incapaz de falar, alívio por vê-lo vivo, raiva por sua decepção, alegria por nosso reencontro, tristeza pela filha que ambos havíamos perdido de maneiras diferentes. Você parece bem, ele disse sem jeito quando não respondi. Uma risada escapou de mim, aguda, beirando a histeria. Será que sim? Depois de acreditar que você estava morto? Depois de ser expulso de casa? Depois de descobrir que nossa filha tentou nos matar? Ele se encolheu como se tivesse sido atingido. Eu mereço isso. Tudo isso. Mas, por favor, sente-se. Deixe-me explicar. Os agentes se moveram discretamente para a frente da aeronave, nos dando o máximo de privacidade que o espaço confinado permitia. Afundei-me em um assento em frente a Frank, mantendo uma distância deliberada entre nós. Estou ouvindo, eu disse. Frank respirou fundo. Tudo começou há 3 anos com uma auditoria que eu estava conduzindo para o Fundo Estadual de Infraestrutura, números que não batiam, contratos concedidos a empresas que mal existiam. Identifiquei as discrepâncias até a empresa do Nathan, depois até o próprio Nathan. Ele fez uma pausa, a dor transparecendo em seu rosto. E, por fim, até a Sofia. Nossa filha, eu disse, aquela que criamos para saber distinguir o certo do errado. Eu também não conseguia acreditar, não no começo.
Pensei que ela fosse uma participante involuntária, manipulada por Nathan. Reuni evidências discretamente, planejando confrontá-la em particular, dar a ela uma chance de se safar antes de ir às autoridades. Sua expressão se obscureceu. Então, encontrei e-mails trocados entre eles, discutindo como silenciar potenciais denunciantes, como organizar acidentes que não atrairiam investigação. E você decidiu fingir sua própria morte em vez de vir até mim, eu disse, com a mágoa evidente na minha voz. Eles já estavam me vigiando. Nossos telefones, nossos computadores, até nossa casa, tudo monitorado. Eu não podia arriscar te contar. Ele estendeu a mão sobre o espaço entre nós, sem me tocar. Eu queria, Abby. Cada dia sem você tem sido uma tortura. Enquanto eu chorava, observei amargamente. Enquanto eu chorava até dormir, acreditando que tinha te perdido para sempre. Era a única maneira de te proteger, insistiu ele. Se eles acreditassem que eu estava morto, você estaria seguro enquanto eu reunia as evidências restantes. Nunca imaginei que eles te forçariam a sair, que você acabaria na propriedade de Montana tão cedo. O plano era concluir o caso federal primeiro e depois te proteger antes que você tivesse que enfrentar perigo. Os motores aumentaram o tom enquanto o piloto se preparava para a decolagem. Um agente se aproximou brevemente para garantir que nossos cintos de segurança estavam afivelados e, em seguida, recuou novamente. Para onde estamos indo? Perguntei, percebendo de repente que não tinha ideia do nosso destino. Um esconderijo no norte de Idaho, perto de Coeur d'Alene, respondeu Frank. Só até que os procedimentos legais imediatos sejam concluídos. Depois disso, hesitou, depois disso, temos opções. Opções, repeti. Proteção a testemunhas, novas identidades, recomeçar aos 68, se necessário, reconheceu. Embora Wilson acredite que, uma vez que o caso esteja totalmente concluído, poderemos eventualmente retornar a alguma versão de nossas vidas anteriores, não em Helena, talvez, mas em algum lugar onde possamos ser nós mesmos novamente. A aeronave começou a se mover, taxiando em direção à pista. Observei a paisagem de Montana passando pela pequena janela, me perguntando se algum dia haveria novamente. Você deveria ter confiado em mim, eu disse finalmente, voltando ao cerne da minha mágoa. Depois de 42 anos de casamento, você deveria ter encontrado um jeito de me dizer a verdade. Os olhos de Frank brilharam com lágrimas não derramadas. Você tem razão. Cometi um erro terrível, pensando que estava te protegendo, te mantendo no escuro. Eu te subestimei, Abby. Não vou cometer esse erro de novo. O avião acelerou na pista, pressionando-nos contra os assentos enquanto decolava em direção ao céu claro da manhã. Uma risada escapou de mim, aguda, beirando a histeria. Será que sim? Depois de acreditar que você estava morto? Depois de ser expulso de casa? Depois de descobrir que nossa filha tentou nos matar? Ele se encolheu como se tivesse sido atingido. Eu mereço isso. Tudo isso. Mas, por favor, sente-se. Deixe-me explicar. Os agentes se moveram discretamente para a frente da aeronave, nos dando o máximo de privacidade que o espaço confinado permitia. Afundei-me em um assento em frente a Frank, mantendo uma distância deliberada entre nós. Estou ouvindo, eu disse. Frank respirou fundo. Tudo começou há 3 anos com uma auditoria que eu estava conduzindo para o Fundo Estadual de Infraestrutura, números que não batiam, contratos concedidos a empresas que mal existiam. Identifiquei as discrepâncias até a empresa do Nathan, depois até o próprio Nathan. Ele fez uma pausa, a dor transparecendo em seu rosto. E, por fim, até a Sofia. Nossa filha, eu disse, aquela que criamos para saber distinguir o certo do errado. Eu também não conseguia acreditar, não no começo. Pensei que ela fosse uma participante involuntária, manipulada por Nathan. Reuni evidências discretamente, planejando confrontá-la em particular, dar a ela uma chance de se safar antes de ir às autoridades. Sua expressão se obscureceu. Então, encontrei e-mails trocados entre eles, discutindo como silenciar potenciais denunciantes, como organizar acidentes que não atrairiam investigação. E você decidiu fingir sua própria morte em vez de vir até mim, eu disse, com a mágoa evidente na minha voz. Eles já estavam me vigiando. Nossos telefones, nossos computadores, até nossa casa, tudo monitorado.
Eu não podia arriscar te contar. Ele estendeu a mão sobre o espaço entre nós, sem me tocar. Eu queria, Abby. Cada dia sem você tem sido uma tortura. Enquanto eu chorava, observei amargamente. Enquanto eu chorava até dormir, acreditando que tinha te perdido para sempre. Era a única maneira de te proteger, insistiu ele. Se eles acreditassem que eu estava morto, você estaria seguro enquanto eu reunia as evidências restantes. Nunca imaginei que eles te forçariam a sair, que você acabaria na propriedade de Montana tão cedo. Eu gostaria de ver isso de novo, eu disse suavemente, desta vez de forma adequada, sem homens armados me perseguindo pela floresta. A expressão de Frank se iluminou com uma esperança cautelosa. Você faria isso? Mesmo depois de tudo? Não sei o que o futuro nos reserva, Frank. Não sei se consigo perdoar as decisões que você tomou sem mim. Mas sei que aquela cabana é a única propriedade que ainda temos, e é o único lugar no mundo que não foi contaminado pela traição de Sofia. Ele assentiu, entendendo a verdade complexa em minhas palavras. Então voltaremos quando for seguro. Faça daqui um lar de verdade, se é isso que você quer. O avião continuou sua jornada para o oeste, levando-nos em direção a um futuro incerto. Entre nós, o espaço permanecia, repleto de mágoa, arrependimento e dor não resolvida, mas também, talvez, a frágil possibilidade de reconstrução, não da vida que havíamos perdido, que se fora para sempre, mas de algo novo, construído a partir da sabedoria arduamente conquistada da sobrevivência. O refúgio em Idaho era uma modesta cabana à beira do lago, isolado o suficiente para garantir privacidade, mas próximo o suficiente da civilização para as comodidades necessárias. Ao contrário da propriedade em Montana, com sua fachada deliberadamente negligenciada, este lugar era bem conservado, com um cais que se estendia até as águas cristalinas de Coeur d'Alene e montanhas que se erguiam majestosamente ao longe. Vocês ficarão confortáveis aqui, garantiu-nos o agente Wilson enquanto visitávamos a estrutura de 2 quartos. Temos várias propriedades como esta para testemunhas protegidas. Há um botão de pânico em cada quarto e agentes posicionados por perto 24 horas por dia. As precauções eram necessárias, explicou ele, porque, apesar das prisões, a rede de Nathan era extensa. Alguns cúmplices continuavam foragidos e, até que todos os principais réus estivessem presos em segurança, aguardando julgamento, permaneceríamos sob proteção. Durante 3 semanas, Frank e eu vivemos em um limbo estranho. Fisicamente juntos, mas emocionalmente distantes, compartilhando espaço, mas contornando o abismo que se abrirá entre nós. Estabelecemos rotinas cuidadosas que permitiam privacidade e independência. Eu fazia caminhadas matinais à beira do lago enquanto Frank preparava o café da manhã. Ele trabalhava em seu depoimento com promotores federais à tarde, enquanto eu lia livros das estantes bem abastecidas. Jantávamos juntos em uma conversa educada que evitava cuidadosamente nossos tópicos mais dolorosos, Sofia, nosso futuro, a quebra de confiança que ainda persistia entre nós. À noite, Frank dormia no segundo quarto sem discussão ou reclamação, respeitando os limites que eu não havia declarado explicitamente, mas claramente necessários. As notícias de Helena chegaram em doses cuidadosas e filtradas pelo agente Wilson. Nathan estava detido sem direito à fiança, considerado um risco de fuga devido às suas conexões internacionais. Vários políticos implicados no escândalo haviam renunciado. A investigação se expandiu para incluir acusações adicionais à medida que novas evidências surgiam a partir de documentos apreendidos e testemunhas colaborativas. Sofia manteve o silêncio, recusando-se a falar até mesmo com o advogado caro que Nathan havia arranjado para ela. Esse detalhe, quando Wilson compartilhou, me atingiu de forma inesperada. Mesmo em sua aliança criminosa, minha filha continuou sendo a pessoa teimosa e determinada que eu havia criado, usando o silêncio como resistência, assim como fazia durante os desentendimentos da adolescência décadas antes. No nosso 25º dia no esconderijo, Wilson chegou com notícias que abalaram nosso cauteloso equilíbrio. A audiência preliminar está marcada para a semana que vem, anunciou ele durante seu briefing regular. A promotoria quer que vocês 2 testemunhem. Frank assentiu, já esperando por isso. Claro, o que for preciso. Nós 2? Perguntei, as implicações se aprofundando lentamente. Quer dizer que eu teria que testemunhar contra Sofia? A expressão de Wilson era compreensiva, mas firme. Seu depoimento sobre os eventos na propriedade de Montana e no rancho de Doris estabeleceria uma intenção clara.
É uma prova crucial de tentativa de homicídio. Ela é minha filha, eu disse, as palavras carregando o peso de uma vida inteira de memórias, os primeiros passos de Sofia, as peças da escola, a formatura da faculdade, o dia do seu casamento. Ela tentou te matar, Abigail, Frank me lembrou gentilmente, 2 vezes. Eu sei o que ela fez, respondi bruscamente, surpreendendo os dois com minha veemência. Eu estava lá, lembra? Enquanto você estava em segurança, escondido, eu era o alvo dos tiros, eu era o que via nossa filha se transformar em alguém que eu não reconhecia. O desabafo liberou algo que vinha crescendo em mim há semanas, não apenas em relação a Sofia, mas a tudo o que havia acontecido. Preciso de um pouco de ar, disse eu, levantando-me abruptamente e indo em direção à porta. Lá fora, o sol da tarde brilhava na superfície do lago, uma beleza que contrastava fortemente com a minha turbulência interior. Caminhei até a ponta do cais e sentei-me, deixando meus pés balançarem acima da água cristalina. Frank se aproximou cautelosamente minutos depois, dando-me ampla oportunidade de mandá-lo embora. Como não o fiz, ele se acomodou ao meu lado, mantendo uma distância respeitosa. Não vou fingir que entendo o que você está sentindo, disse ele após um longo silêncio. Minha experiência com tudo isso foi completamente diferente da sua. Sim, concordei, foi isso mesmo. Por mais que isso valha, não acho que alguém iria culpá-lo por não querer testemunhar contra seu próprio filho. Virei-me para analisar o perfil dele, o homem que amei por quase toda a minha vida, o pai da filha que tentou nos matar. Você não me culparia? Quer dizer, ele balançou a cabeça com firmeza, nunca. Isso não é um teste de lealdade, Abby. Não existe uma resposta certa. Mas há consequências, observei. Se eu não testemunhar, Sofia pode enfrentar acusações menores. Ela pode um dia ser libertada, apesar do que fez. Verdade, mas isso é problema do promotor, não seu. Considerei essa perspectiva, a ideia de que eu poderia me isentar da responsabilidade pelo resultado jurídico, de que minha única obrigação era com a minha própria consciência, com a minha própria cura. O que você faria? Perguntei finalmente. Se nossas posições fossem invertidas? Frank olhou para a água, considerando a pergunta com a sua habitual ponderação. Sinceramente, não sei. Gostaria de acreditar que faria qualquer coisa para proteger a maioria das pessoas do mal, mas quando esse mal vem do seu próprio filho, balançou a cabeça, não existe um manual para isso, Abby. O simples reconhecimento da situação impossível que eu enfrentava desfez algo no meu peito, não uma resolução, mas talvez o início da aceitação de que não havia escolhas perfeitas, apenas escolhas difíceis com consequências dolorosas. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Claro, disse Wilson. Temos até segunda-feira para decidir. Permanecemos sentados em um silêncio acolhedor enquanto o sol começava a se pôr em direção às montanhas, projetando longas sombras sobre o lago. Pela primeira vez desde o nosso reencontro, o espaço entre nós pareceu menos uma barreira e mais um espaço necessário para respirar, 2 pessoas carregando suas próprias versões da mesma dor, encontrando maneiras de coexistir com ela. Naquela noite, liguei para Wilson e pedi acesso a todas as provas contra Sofia, não apenas as acusações de tentativa de homicídio, mas tudo que documentasse seu envolvimento na conspiração maior. Se eu fosse tomar essa decisão impossível, precisava entender toda a extensão do que minha filha havia se tornado. Os arquivos chegaram na manhã seguinte, caixas de registros financeiros, fotos de vigilância, transcrições de conversas gravadas. Isolaram-se no meu quarto e começaram o doloroso processo de realmente conhecer a filha que eu pensava ter compreendido. O que emergiu daquelas páginas foi o retrato de uma mulher que eu mal reconhecia, calculista, friamente ambiciosa, disposta a sacrificar tudo e todos por riqueza e status. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Percebi que as evidências mostravam uma progressão ao longo dos anos, começando com pequenos comprometimentos éticos que gradualmente evoluíram para a total cumplicidade criminosa. O mais devastador foram as transcrições das conversas entre Frank e eu, a maneira casual como Sofia discutiu a remoção do pai, sua irritação com a minha presença contínua em sua casa, sua aprovação explícita dos planos para garantir que eu nunca voltasse de Montana. Em uma gravação, Nathan perguntou se ela tinha certeza sobre a cuidar da sua mãe. Ela sempre foi fraca, respondeu Sofia. Apenas uma dona de casa que nunca realizou nada sozinha. Papai a carregou durante todo o casamento. Ela não fará falta.
As palavras me atingiram mais profundamente do que qualquer ataque físico, não apenas a insensibilidade em relação à minha vida, mas a incompreensão fundamental sobre quem eu era. Será que eu realmente havia criado uma filha que me via como nada mais do que um apêndice do pai? Será que eu, de alguma forma, não havia conseguido mostrar a ela minha própria força, meu próprio valor? Quando saí do meu quarto na noite seguinte, minha decisão já estava tomada. Encontrei Frank na varanda, observando o pôr do sol com uma xícara de chá na mão. Vou testemunhar, disse sem rodeios. Não por vingança ou traição, mas porque é necessário, porque a verdade importa, mesmo quando dizê-la parte o coração. Frank assentiu, compreendendo o peso da escolha. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Abigail. Sempre foi, mesmo quando nenhum de nós percebeu. Pela primeira vez desde o nosso reencontro, estendi a mão para ele, quebrando a distância física que mantivemos. O promotor chega amanhã para nos preparar, eu disse. Depois disso, enfrentaremos o que vier juntos. Seus dedos apertaram os meus, uma promessa silenciosa, um passo hesitante em direção à reconstrução. O pôr do sol pintava as montanhas de dourado e carmesim enquanto estávamos sentados em silêncio, dois sobreviventes contemplando o longo caminho à frente, uma jornada através de testemunhos dolorosos, escrutínio público e o trabalho lento e difícil de reconstruir um casamento desde seus alicerces. Mas, pelo menos naquele momento, não estávamos mais sozinhos em nossas dores separadas, e isso, talvez, fosse o início da cura. O Tribunal Federal de Helena erguia-se diante de nós, com sua fachada de pedra austera contra o céu de outono. 6 semanas haviam se passado desde nossa chegada ao esconderijo, 6 semanas de preparação, depoimento e a construção meticulosa do caso do governo contra Nathan, Sofia e seus cúmplices. Pronto? Perguntou Frank quando nosso veículo de escolta parou na entrada segura do prédio. Alisei o tecido do... Frank olhou para a água, considerando a pergunta com a sua habitual ponderação. Sinceramente, não sei. Gostaria de acreditar que faria qualquer coisa para proteger a maioria das pessoas do mal, mas quando esse mal vem do seu próprio filho, balançou a cabeça, não existe um manual para isso, Abby. O simples reconhecimento da situação impossível que eu enfrentava desfez algo no meu peito, não uma resolução, mas talvez o início da aceitação de que não havia escolhas perfeitas, apenas escolhas difíceis com consequências dolorosas. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Claro, disse Wilson. Temos até segunda-feira para decidir. Permanecemos sentados em um silêncio acolhedor enquanto o sol começava a se pôr em direção às montanhas, projetando longas sombras sobre o lago. Pela primeira vez desde o nosso reencontro, o espaço entre nós pareceu menos uma barreira e mais um espaço necessário para respirar, duas pessoas carregando suas próprias versões da mesma dor, encontrando maneiras de coexistir com ela. Naquela noite, liguei para Wilson e pedi acesso a todas as provas contra Sofia, não apenas as acusações de tentativa de homicídio, mas tudo que documentasse seu envolvimento na conspiração maior. Se eu fosse tomar essa decisão impossível, precisava entender toda a extensão do que minha filha havia se tornado. Os arquivos chegaram na manhã seguinte, caixas de registros financeiros, fotos de vigilância, transcrições de conversas gravadas. Isolaram-se no meu quarto e começaram o doloroso processo de realmente conhecer a filha que eu pensava ter compreendido. O que emergiu daquelas páginas foi o retrato de uma mulher que eu mal reconhecia, calculista, friamente ambiciosa, disposta a sacrificar tudo e todos por riqueza e status. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Percebi que as evidências mostravam uma progressão ao longo dos anos, começando com pequenos comprometimentos éticos que gradualmente evoluíram para total cumplicidade criminosa. O mais devastador foram as transcrições das conversas entre Frank e eu, a maneira casual como Sofia discutiu a remoção do pai, sua irritação com a minha presença contínua em sua casa, sua aprovação explícita. Nathan sentou-se entre dois advogados de aparência cara, com uma expressão impassível, quase entediada. Ao lado dele, separada por outro advogado, estava Sofia. Fiquei sem fôlego ao vê-la, mais magra do que eu me lembrava, a pele pálida sob a forte luz fluorescente, os olhos baixos até sentir meu olhar. Quando ela olhou para cima, sua expressão não revelou nada, nenhum remorso, nenhuma raiva, nada da filha que eu havia criado. Senhora Reynolds, começou o promotor Martinez, aproximando-se do banco das testemunhas, a senhora poderia, por favor, contar ao tribunal sobre os eventos que se seguiram à aparente morte de seu marido?
Contei a história em ordem cronológica: a leitura do testamento, a demissão cruel de Nathan, minha viagem a Montana, a descoberta da verdadeira natureza da cabana e os atentados subsequentes contra minha vida. Minha voz permaneceu firme mesmo enquanto descrevia Sofia apontando uma arma em minha direção, no rancho de Doris. E você não tem dúvidas de que foi sua filha quem atirou em você? Perguntou Martinez. Nenhuma, confirmei. Estávamos a menos de 9 metros de distância. Vi o rosto dela claramente quando ela puxou o gatilho. Durante todo o meu depoimento, mantive contato visual com Martinez ou com o júri, exatamente como havíamos praticado, mas eu estava extremamente ciente do olhar de Sofia me cravando. Eu podia senti-lo como uma presença física, embora tenha evitado deliberadamente encará-la novamente. Após quase 2 horas, Martinez concluiu seu interrogatório direto. Sua testemunha, disse ela à defesa. O advogado de Nathan se levantou, um homem de cabelos grisalhos cujo terno sob medida e aparência impecável revelavam honorários que provavelmente excediam a renda anual da maioria das pessoas. Senhora Reynolds, começou ele suavemente, a senhora nos contou uma história e tanto hoje, mortes falsas, cabines secretas, conspirações elaboradas. É tudo muito dramático, não é? Não achei dramático na época, respondi calmamente. Aterrorizante seria uma descrição mais precisa. Alguns jurados assentiram, e o advogado ajustou sua abordagem. Você testemunhou que seu marido a manteve completamente no escuro sobre suas suspeitas, sua coleta de provas e até mesmo sua morte forjada. Isso está correto? Sim. Você não concorda que isso demonstra uma falta fundamental de confiança em você? Martinez se opôs, mas o juiz permitiu a pergunta. Meu marido acreditava que estava me protegendo, respondi. Ou talvez, sugeriu o advogado, ele soubesse que você não seria um aliado confiável. Afinal, você, como você mesmo admitiu, dependia financeiramente dele. Você não tinha carreira, nem renda própria. Correto? Eu era dona de casa por mútuo acordo, esclareci. Criei nossa filha e apoiei a carreira do meu marido. E agora essa filha é acusada de tentar matá-la, uma alegação que convenientemente surgiu depois que você foi, como você mesmo descreveu, expulsa do que acreditava que deveria ter sido sua casa. Ele arqueou uma sobrancelha. Será que este depoimento pode ser marcado por ressentimento, senhora Reynolds, um desejo de vingança contra a filha que tinha o que a senhora queria? Objeção, gritou Martinez bruscamente, incomodando a testemunha. Mantido, concordou o juiz. O advogado se absterá de editorializar. O advogado mudou de tática novamente, passando a hora seguinte tentando minar detalhes específicos do meu depoimento, questionando minha memória, sugerindo explicações alternativas para os eventos, insinuando que o estresse e a idade poderiam ter afetado minhas percepções. Durante todo esse tempo, mantive a calma e a dignidade que Martinez havia me ensinado a projetar. Quando me perguntaram se eu poderia ter interpretado mal as ações de Sofia no rancho, simplesmente descrevi novamente o que tinha visto com meus próprios olhos. Quando questionada sobre meu estado emocional após a morte de Frank, reconheci minha tristeza sem permitir que ela diminuísse a credibilidade das minhas observações. Uma última pergunta, senhora Reynolds, disse o advogado por fim. Dada a sua reconhecida falta de familiaridade com armas de fogo, é possível que o que a senhora percebeu como sendo o tiro da sua filha tenha sido, na verdade, um tiro de advertência, destinado a se proteger do que ela acreditava ser um parente estável invadindo propriedade privada? Fiz uma pausa, considerando minha resposta cuidadosamente. Era o momento de olhar diretamente para Sofia, e o fiz, encontrando seu olhar diretamente pela primeira vez desde que entrei no tribunal. Minha filha apontou uma arma para o meu peito a 10 metros de distância, disse eu claramente. A bala atingiu o caminhão ao meu lado, mais ou menos na altura do meu coração. Se eu não tivesse me movido naquele exato momento, não estaríamos tendo esta conversa. Essas não são ações de alguém disparando um tiro de advertência. A expressão de Sofia finalmente se desfez, não de remorso ou vergonha, mas de um lampejo de raiva frustrada, rapidamente controlada, mas inconfundível para quem observasse atentamente. Naquele breve e despreocupado momento, o júri vislumbrou o que eu já havia aceitado, a pessoa calculista por trás da fachada polida. Sem mais perguntas, concluiu o advogado, reconhecendo o dano que a reação de Sofia poderia ter causado.
O juiz me dispensou do banco das testemunhas e, ao passar pela mesa da defesa, senti, em vez de ver, Sofia se virar para acompanhar meu progresso. Pela primeira vez, registrei não apenas a raiva em sua atenção, mas algo mais, uma reavaliação relutante. Ela havia me subestimado, assim como Nathan, assim como Frank, à sua maneira. A mãe idosa que ela havia descartado como fraca havia resistido a assassinos profissionais, à sobrevivência na natureza e agora a um ataque legal calculado, emergindo não quebrada, mas formidável. Independentemente do que Sofia pudesse sentir por mim, eu sentia que ela nunca mais confundiria minha gentileza com fraqueza. Na sala de testemunhas, Frank aguardou com orgulho indisfarçável. Você foi magnífico, disse ele, repetindo sua previsão anterior. Era verdade, respondi simplesmente. Nada mais, nada menos. Naquela noite, de volta ao hotel seguro onde estávamos hospedados durante o julgamento, Frank e eu compartilhamos um jantar tranquilo em nossa suíte. O depoimento daquele dia havia me esgotado, deixando uma exaustão profunda que nem mesmo um banho quente conseguia dissipar. O promotor disse que você causou uma forte impressão no júri, Frank me disse enquanto comíamos, especialmente quando você olhou diretamente para Sofia durante a última pergunta. Larguei o garfo, a comida subitamente sem gosto. Não fiz isso para causar um efeito dramático. Eu precisava vê-la, para saber se ainda havia algo da minha filha na pessoa sentada àquela mesa. E? Frank perguntou gentilmente. Ela se foi, eu disse, sentindo a finalidade daquilo me atingir como um peso físico. A criança que criamos, a pessoa que achávamos que conhecíamos, aquela Sofia não existe mais, se é que algum dia existiu de verdade. Frank estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Fizemos o nosso melhor, Abby. Quaisquer escolhas que ela fizesse depois seriam só dela. Pela primeira vez desde que essa provação começou, me permiti chorar não as lágrimas desesperadas de medo ou choque que derramei em Montana, mas a dor mais profunda da verdadeira perda. Frank se sentou na cadeira ao meu lado, com o braço em volta dos meus ombros enquanto os soluços me sacudiam. Testemunhei contra a minha própria filha, consegui dizer entrecortada. Que tipo de mãe isso faz de mim? Uma mãe que valoriza a verdade, respondeu ele suavemente. Uma mãe que não conseguiu salvar a filha de suas próprias escolhas, mas que poderia salvar inúmeras outras das consequências dessas escolhas. Ficamos sentados juntos enquanto minhas lágrimas gradualmente diminuíam, a dor compartilhada criando um tipo diferente de intimidade do que conhecíamos antes, não a parceria confortável de nossa vida anterior, mas algo forjado no fogo, temperado pelo trauma e pela sobrevivência compartilhados. Amanhã é a sua vez, eu disse finalmente, me endireitando e enxugando os olhos. Está preparada? Frank assentiu solenemente. Tanto quanto qualquer um pode ser para testemunhar contra seu filho. Ele hesitou, depois acrescentou: gostaria que você estivesse no tribunal, se tiver vontade. Ter você lá seria importante para mim. Foi a primeira vez desde o nosso reencontro que ele pediu explicitamente o meu apoio, sem presumir, sem esperar, simplesmente pedindo. O pedido, em sua vulnerabilidade, diminuiu um pouco a distância entre nós. Estarei lá, prometi. Seja lá o que for, enfrentaremos juntos. Do lado de fora da nossa janela, as luzes de Helena brilhavam, a cidade que fora nosso lar por décadas, agora estranha a tudo o que havia acontecido. Amanhã traria mais um dia de testemunhos dolorosos, mais um passo no longo processo de justiça. Além disso, havia um futuro incerto que ainda não tínhamos definido. Mas, por enquanto, aquele momento de conexão, de luto compartilhado e apoio mútuo, parecia a primeira cura verdadeira de uma ferida que parecia irreparável. O inverno se instalou em Montana enquanto o julgamento se estendia de semanas para meses. O depoimento de Frank, seguido por um desfile de especialistas financeiros, ex-funcionários e agentes federais, pintou um quadro abrangente de corrupção que ia muito além do que eu havia inicialmente imaginado. A conspiração tinha tentáculos em contratos estaduais de infraestrutura, bancos internacionais e até mesmo em compras de defesa. O promotor disse que você causou uma forte impressão no júri, Frank me disse enquanto comíamos, especialmente quando você olhou diretamente para Sofia durante a última pergunta. Larguei o garfo, a comida subitamente sem gosto. Não fiz isso para causar um efeito dramático. Eu precisava vê-la, para saber se ainda havia algo da minha filha na pessoa sentada àquela mesa. E? Frank perguntou gentilmente. Ela se foi, eu disse, sentindo a finalidade daquilo me atingir como um peso físico.
A criança que criamos, a pessoa que achávamos que conhecíamos, aquela Sofia não existe mais, se é que algum dia existiu de verdade. Frank estendeu a mão por cima da mesa e pegou a minha. Fizemos o nosso melhor, Abby. Quaisquer escolhas que ela fizesse depois seriam só dela. Pela primeira vez desde que essa provação começou, me permiti chorar, não as lágrimas desesperadas de medo ou choque que derramei em Montana, mas a dor mais profunda da verdadeira perda. Frank se sentou na cadeira ao meu lado, com o braço em volta dos meus ombros enquanto os soluços me sacudiam. Testemunhei contra a minha própria filha, consegui dizer entrecortada. Que tipo de mãe isso faz de mim? Uma mãe que valoriza a verdade, respondeu ele suavemente. Uma mãe que não conseguiu salvar a filha de suas próprias escolhas, mas que poderia salvar inúmeras outras das consequências dessas escolhas. Ficamos sentados juntos enquanto minhas lágrimas gradualmente diminuíam, a dor compartilhada criando um tipo diferente de intimidade do que conhecíamos antes, não a parceria confortável de nossa vida anterior, mas algo forjado no fogo, temperado pelo trauma e pela sobrevivência compartilhados. Amanhã é a sua vez, eu disse finalmente, me endireitando e enxugando os olhos. Está preparada? Frank assentiu solenemente. Tanto quanto qualquer um pode ser para testemunhar contra seu filho. Ele hesitou, depois acrescentou: gostaria que você estivesse no tribunal, se tiver vontade. Ter você lá seria importante para mim. Foi a primeira vez desde o nosso reencontro que ele pediu explicitamente o meu apoio, sem presumir, sem esperar, simplesmente pedindo. O pedido, em sua vulnerabilidade, diminuiu um pouco a distância entre nós. Estarei lá, prometi. Seja lá o que for, enfrentaremos juntos. Do lado de fora da nossa janela, as luzes de Helena brilhavam, a cidade que fora nosso lar por décadas, agora estranha a tudo o que havia acontecido. Amanhã traria mais um dia de testemunhos dolorosos, mais um passo no longo processo de justiça. Além disso, havia um futuro incerto que ainda não tínhamos definido. Mas, por enquanto, aquele momento de conexão, de luto compartilhado e apoio mútuo, parecia a primeira cura verdadeira de uma ferida que parecia irreparável. O inverno se instalou em Montana enquanto o julgamento se estendia de semanas para meses. O depoimento de Frank, seguido por um desfile de especialistas financeiros, ex-funcionários e agentes federais, pintou um quadro abrangente de corrupção que ia muito além do que eu havia inicialmente imaginado. A conspiração tinha tentáculos em contratos estaduais de infraestrutura, bancos internacionais e até mesmo em compras de defesa, uma empresa criminosa em expansão disfarçada de negócios e política legítimos. Durante todo o processo, Nathan manteve uma faixa. Era sempre o objetivo final, admitiu Frank. Concluir a investigação, garantir que Nathan e seus associados enfrentassem a justiça e, então, trazer você aqui, onde poderíamos estar seguros juntos enquanto o processo legal se desenrolava. Ele suspirou. Obviamente, as coisas não saíram conforme o planejado. Raramente acontecem, observei, passando os dedos por uma estante. Mas às vezes o que acontece é exatamente o que precisava acontecer. Passamos uma semana na cabana, nos adaptando aos seus ritmos, aprendendo suas peculiaridades, discutindo possíveis modificações que a tornariam verdadeiramente nossa, em vez de apenas a visão de Frank sobre o que eu poderia querer. Os cômodos escondidos e os recursos de segurança permaneceram, embora, com sorte, nunca mais fossem necessários, lembretes de nossa jornada extraordinária, em vez de necessidades imediatas. Na nossa última noite antes de retornar a Coeur d'Alene, onde havíamos nos estabelecido temporariamente, sentamos na varanda, apesar do frio, enrolados em cobertores, observando a neve cair suavemente entre os pinheiros. Acho que poderia ser feliz aqui, disse eu, minha respiração formando nuvens no ar fresco. Não imediatamente, talvez, mas eventualmente. Frank olhou para mim com uma esperança cautelosa. Você consideraria fazer deste o nosso lar, depois de tudo o que aconteceu? Estranhamente, este é o único lugar que parece imaculado, expliquei. Nossa casa em Helena está perdida para nós, não apenas física, mas emocionalmente. Foi onde Sofia nos traiu, onde Nathan me humilhou, onde décadas de memórias agora estão ofuscadas pela decepção. Apontei para a paisagem nevada à nossa frente. Mas este lugar, foi onde me reencontrei, onde descobri forças que nunca soube que possuía. Parece apropriado construir uma nova vida aqui sobre essa base. Ele assentiu, compreendendo. Como você acha que seria essa vida? A pergunta foi gentil, aberta, sem pressionar por reconciliação,
sem presumir que simplesmente retomaríamos nosso casamento como antes. Nos meses que se seguiram ao nosso reencontro, reconstruímos gradualmente um relacionamento baseado no respeito mútuo e na experiência compartilhada, mas evitamos cuidadosamente definir o que esse relacionamento se tornaria. Diferente, eu disse honestamente. Não sou a mulher que era antes de tudo isso acontecer, Frank. Não posso voltar a ser definida apenas como esposa e mãe, contente em operar nos bastidores da minha própria vida. Eu não gostaria, respondeu ele. Eu me apaixonei por aquela mulher há 45 anos, mas admiro ainda mais a mulher que você é agora. A sinceridade simples de suas palavras me aqueceu mais do que o cobertor em volta dos meus ombros. Acho, disse cuidadosamente, que gostaria de usar aquele estúdio de arte, usá-lo de verdade, não apenas me aventurar de vez em quando. Voltei a desenhar durante o julgamento. Ajuda a clarear a mente. Você sempre teve talento, Frank encorajou. Lembro-me daquelas paisagens que você fez quando nos casamos. E acho que gostaria de entrar em contato com a Doris, continuei, para ver como ela está se saindo com a reconstrução do rancho. Um sorriso surgiu em meus lábios. Talvez até aprender a fazer aquela torta de maçã que ela mencionou. Um pintor e um padeiro, refletiu Frank. O que mais? Pensei seriamente na questão. Quero me sentir útil novamente, mas nos meus próprios termos. Talvez me voluntariando em programas de alfabetização na biblioteca da cidade mais próxima, ou orientando mulheres que estão recomeçando após circunstâncias difíceis. Dei de ombros. Já tenho experiência com isso. Você seria maravilhoso nisso, ele disse, e eu pude ouvir o orgulho em sua voz, não condescendência, nem aprovação condescendente, mas apreciação genuína de quem eu havia me tornado. Mergulhamos num silêncio confortável, observando a escuridão se abatendo sobre as montanhas. O futuro permanecia incerto em muitos aspectos. As consequências legais do julgamento continuariam por anos. As cicatrizes emocionais da traição de Sofia nunca cicatrizariam completamente, e a jornada de reconstrução da confiança entre Frank e eu estava apenas começando. Mas, enquanto os flocos de neve dançavam à luz da varanda, senti algo que não esperava sentir novamente: esperança. Não o otimismo ingênuo da juventude, nem a segurança confortável da minha vida anterior, mas algo conquistado com mais esforço e mais valioso: a confiança silenciosa de uma mulher que enfrentou o pior e sobreviveu, que descobriu sua própria resiliência quando mais importava. Eu disse finalmente, pegando a mão de Frank por baixo dos nossos cobertores, que é exatamente aqui que deveríamos estar, no começo de algo novo. Seus dedos entrelaçados aos meus, quentes apesar do frio do inverno. Juntos? A pergunta continha muitas perguntas, pedindo perdão, oferecendo um futuro, reconhecendo que a escolha era minha. Juntos, confirmei, não como éramos, mas como somos agora, duas pessoas que perderam tudo e se encontraram no processo. Ao nosso redor, a neve continuava a cair, cobrindo a paisagem com um manto imaculado, à maneira da natureza oferecer uma lousa em branco, uma tela nova para criar o que viesse a seguir. Eu estava pronto para começar,